Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, bem-vinda, bem-vindo. Mais uma semana juntos aqui pelo Canal Rural. Obrigado por escolher a gente. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a crise mundial instalada pelo novo coronavírus. No fim das contas, ou melhor, em uma parcial, porque ainda não acabou, né? É tão grande como todos temiam? Vamos ouvir um dos economistas mais respeitados do Brasil, Roberto Luiz Troster. No quadro Chama o Veterinário, vamos saber como lidar com os antibióticos, a maneira correta de usá-los com a ajuda do especialista no assunto, Dalvan Veit. O nosso programa começa agora. Bora lá? Em todo o mundo, desde 1870, não se produzia tão pouco em relação ao número de pessoas. E desde 1940, que a humanidade não perdia tanto poder de compra. Entre 70 e 100 milhões de pessoas podem ser levadas à pobreza extrema com o novo coronavírus. Esses números são do Banco Mundial, uma das organizações financeiras mais importantes do planeta. Vamos conversar, contextualizar tudo isso depois aí de uns 6 ou até mais meses, né, de isolamento em que vivemos por conta da pandemia? Vamos receber aqui Roberto Luiz Troster. Bom dia, Troster. Bom dia, Pablo. Tudo de bom? Pandemia, né? É. Bem-vindo ao nosso programa de novo. Conversamos lá no início da pandemia sobre, né, quando todo mundo ainda estava tentando entender de maneira muito mínima, né? Porque a gente ainda tenta entender tudo o que vai se desdobrar a partir dessa pandemia, né? Mas, Troster, pelo que você vê, realmente, de tudo o que se falava lá naquela época, para agora, tudo se confirmou de todas as crises que se pensavam sobre? Bom, eu sempre falo que a realidade supera a imaginação. Acho que ninguém podia ter imaginado um quadro como que a gente está vivendo. Não, surpreendeu em muitos sentidos, né? Primeiro, a reação dos diferentes países, como cada país reagiu ao mesmo problema. Pois é. Pode ser podíamos fazer um estudo de política econômica comparada, né? Alguns olharam o problema de frente, outros ignoraram. Como é que você ajuda um ou outro? Quer dizer, isso, então, surpreendeu a heterogeneidade de respostas. Até desculpa se te pergunto demais. Quem surpreendeu para o bem? Sei que teve países como Finlândia, Islândia, países pequenos, né, que encararam muito diferente e se saíram muito bem. A China é um exemplo. Eu fiz assim, se a gente classifica os países em 2 critérios. Um critério pega as projeções de crescimento que tinham antes da pandemia, em outubro do ano passado, pelo Fundo Monetário Internacional, e as novas projeções de abril. Se você põe todos esses países, quem se deu muito bem, por exemplo, foi a China, que é um país grande como a gente. Eles foram os primeiros a ter o problema, isolaram rapidamente, todo mundo surpreendeu. Mesmo desconhecendo mais o problema que a gente, porque a gente já sabia um pouco que os outros passaram. A China não, né? A China foi a primeira a sofrer pelo novo coronavírus e ainda até que se saiu bem. Saiu bem, vai crescer esse ano, vai crescer pouco, 1,5%, mas vai crescer. Mas assim, em política econômica, como em política empresarial, como em política agrícola, agir rápido é muito importante. Eles agiram rápido e agiram bem. Assim, estão de parabéns. Tanto que nessa lista aí, então, de 160 países, eles estão entre os melhores. Eles estão em 3º lugar. Brasil, em perda de PIB, quer dizer, o que ia crescer, o que vai crescer, está em 128, em 129, que é um dos países que mais vai perder PIB com a pandemia.
E também você tem uma outra classificação que é mortes por milhão de habitantes. Se você olha em 166 países, o Brasil está em 158. Ou se você olha da frente para trás, está em 9º lugar de mais mortes por milhão de habitantes. Faltou velocidade, faltou contundência no problema. Então nós temos assim realmente um desempenho relativo com o resto do mundo do Brasil. Dá para realmente relacionar então o país que agiu de maneira menos rápida, ele tanto perdeu economicamente quanto também em população. É verdade. Havia um dilema antes da crise que falava ou salvar vidas ou salvar economia. É o contrário. Quanto mais vidas você salva, mais economia você salva. Né? Países que fizeram lockdown rápido, tomaram medidas rigorosas, resolveram o problema. E aqui nós ainda estamos sem saber se a gente está de um lado, usando uma linguagem do setor agrícola, é mata-burro. Nós estamos no meio do mata-burro, nem de um lado, nem do outro. Né? Não, e preocupado com uma vacina. Todo mundo agora quer falar da vacina e perguntar quando é que essa vacina vem, sem fazer o dia a dia, no caso, para evitar a doença antes da vacina, né? É verdade. Se você olha o número de mortes assim no mundo, a curva está mais ou menos num platô. Está caindo um pouquinho, subindo um pouquinho, mas mais ou menos, quer dizer, mostra que o fim dos problemas não está. E é paradoxal. Países mais pobres da África são os que têm o menor índice de mortalidade. Vocês perguntam, como assim? Esses países... Pois é. O racional seria que Bélgica, que é o que tem mais mortes por milhão de habitantes, E o que acontece? Esses países já enfrentaram pandemias antes, o ebola, esse tipo de cólera, esse tipo de doença. Então sabem se isolar, sabem se cuidar, tomam cuidado nessas coisas pequenas que fazem grande diferença, que é como higiene, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é paradoxal, né? Mas realmente. Inclusive se pensava muito sobre a África, né? Que realmente poderia sofrer muito e hoje em dia não se fala tanto dela, realmente. Os índices mais baixos estão na África, assim, realmente nessa classificação, tem os que menos mortes por milhão de habitantes têm, né? Entre essas andanças também que a gente viu, eu falo assim porque temos os setores da economia, né? A gente sabe que o agro se saiu bem, até poderíamos considerar assim. Outros setores começaram mal, porque não sabiam o que enfrentariam, né? E até também viram as pessoas um pouco com receio de gastar dinheiro e tudo mais, mas se adaptaram rapidamente. O próprio setor de alimentos, né? Na forma de oferecer, ele mudou muito, né? O consumidor obrigou isso, né? Em vez de ir muito ao supermercado ou restaurante, preferia ter em casa. Então foi um setor que ele se adaptou, mas outros não, né? Realmente temos setores aí com uma crise severa. Sim, mesmo no setor de alimentos, por exemplo, bares e restaurantes, eu li a notícia, né? Eu li uma notícia que eram 30 mil, outra que eram mais de 100 mil bares e restaurantes que vão fechar em São Paulo, né? E você nota, você andando pela rua, placas, aluga-se, vende-se, assim, como na crise de 2015, começam a aumentar cada vez mais essas placas. São empresas que estão morrendo, são projetos de vida, são sonhos que estão morrendo. O agro como um todo realmente deu uma aula de modernidade para o Brasil. Primeiro, hoje o agricultor é alguém que usa drones, né, assim, alta tecnologia, compete com o resto do mundo de igual a igual. Tem muita informação para agir rapidamente? Tem. Então, eles realmente são um setor moderno, quer dizer, antes, assim, 40 anos atrás, quer dizer, existiam fazendeiros. Hoje não existe mais fazendeiros, o que existe são empresários do setor, né? Grandes empresas, bem modernas, né? Lá, o trabalhador largou a foice inchada, agora está com trator e daqui a pouco com um computador, sabe, operando a fazenda. Então, o agro se modernizou. Em tecnologia, por exemplo, biológica, a produtividade da terra aumentou muito. Então, é um setor que sabe se ajustar rapidamente. Devia realmente pôr alguns fazendeiros para tocarem as indústrias.
Pois é, pela experiência que eles têm, né? Inclusive, a gente tem aí uma reportagem que fala sobre isso e mostra dentro do agro os setores que perderam ou não, né? O agronegócio, enfim, sofreu tanto com a crise mundial, em uma média geral aí entre os segmentos, aliás, estamos tendo um ano positivo, né? Vamos ver os detalhes nessa reportagem aí da Júlia Fabri. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a agropecuária apresentou crescimento de 0,6% no primeiro trimestre de 2020 em comparação ao quarto trimestre de 2019. Em relação ao mesmo período do ano passado, a agropecuária teve crescimento de 1,9%. De acordo com os dados da BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2020 o Brasil deverá exportar pela primeira vez 1 milhão de toneladas de carne suína, um aumento de 33% em relação ao ano passado. Já os embarques de carne de frango cresceram 1,7% de janeiro a junho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O IPEA divulgou que o Produto Interno Bruto do setor agropecuário deve ter crescimento de 3,2% em 2021. Mas pequenos produtores de hortaliças como alface, rúcula e agrião sentem os impactos da crise provocada pelo novo coronavírus de outra forma. São produtores de cidades como Suzano e Mogi das Cruzes, que integram o chamado Cinturão Verde e abastecem a região metropolitana de São Paulo. A produção de cerca de 90% das verduras e 40% dos legumes consumidos na capital paulista vinha encalhando desde o início do distanciamento social. De acordo com os dados do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, as vendas de folhosas para a CEAGESP tiveram uma redução de 70% e para feirantes caíram 60%. Com a retomada gradual das atividades econômicas, o consumo de frutas e hortaliças reagiu. O apoio de projetos sociais que prevêem a doação de produtos hortifruti-grangeiros para comunidades carentes também foi fundamental para evitar maiores desperdícios da produção. Muitos produtores já retomaram a semeadura dos tempos pré-pandemia, mas especialistas do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, acreditam que a realidade do hortifruticultor ainda deve seguir alterada por um longo período que pode se estender até 2022. Interessante, Troster, nisso, porque há um link com o que você falou, inclusive. Os produtores que ainda trabalham num estilo mais tradicional, agricultura familiar mesmo, né? Esses perderam mais, eles têm uma liquidez realmente menor, né? Eles acabaram sofrendo mais. É verdade. Darwin diz, né, que o Charles Darwin, da teoria da evolução das espécies, diz que não são os mais fortes que sobrevivem, mas os que sabem se adaptar melhor. E assim, empresas que se adaptaram melhor à mudança de cenário conseguiram sobreviver, que tinham mais agilidade. Então, empresas assim com custo fixo baixo, pouco endividamento, conseguiam realmente se acomodar ao novo quadro. As outras, não só no setor agrícola, então em toda a economia, estão passando sufoco, né? Dá para a gente falar que esses segmentos que trabalham mais para um mercado maior, até externo, mas não necessariamente, acabam sofrendo menos? Acho que, claro, né? Sim, porque você tem uma demanda mais constante. Se você depende de uma demanda mais oscilante, você fica mais vulnerável. Quer dizer, sempre é bom diversificar em um mercado grande. Agora, você também fica sujeito a um choque de preços. Os preços para o setor agrícola, de maneira geral, os preços das commodities no mundo se mantiveram relativamente estáveis, alguns com pequeno viés de alta, mas relativamente estáveis. Você teve uma desvalorização cambial muito grande, então o que acontece? Para o agro, a renda do agro aumentou no agregado. Pois é. Tem algumas empresas que perderam, mas na média, quer dizer, isso de falar na média é ruim, porque na média você é mandado embora injusta, né? E dobra o meu salário, o salário médio ficou mesmo, mas quer dizer, e essa questão da média, mas por exemplo, desemprego é outra coisa que preocupa muito, quer dizer, o desemprego oficial aumentou um pouco,
mas pessoas desocupadas aumentaram muito. Então, o que quer dizer isso? É gente que não... Brasil, o país que mais exporta alimentos do mundo, e ontem, andando pela Paulista, você vê gente pedindo comida. Quer dizer, muito mais. O maior exportador de comida do mundo, de alimentos do mundo, tem gente que está pedindo... a gente percebe isso na rua mesmo, aqui na nossa vizinhança. Meu querido vizinho, amigo, professor, que desde quando comecei no Canal Rural sempre me recebe muito bem. É uma pena que a gente tem tempo curto, mas eu gosto muito de conversar com você, Troster. Muito obrigado. Digo mesmo, e boa semana para todo mundo que está nos assistindo. Tem que vir mais, então. Pode deixar. Intervalo, depois a gente chama o veterinário para falar sobre os antibióticos, doses certas. Esse é o segredo para que a gente possa continuar usando. Até mais. Ligados e integrados de volta, vamos às informações do tempo com a Priscila Paiva. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa semana pra gente. Começamos com nova onda de frio na metade sul do Rio Grande do Sul. Semana passada teve chuva e agora entra uma massa de ar de origem polar. Mas vai ser bem diferente daquele frio que a gente passou há 2 semanas, tá? O frio fica restrito à metade sul do Rio Grande do Sul, com mínimas aí em torno de 5 graus ou algo abaixo disso. Não é frio que vai chegar nem em Santa Catarina, muito intenso, nem no Paraná, mas a gente está de olho. Agora, o que eu quero falar hoje é das ondas de frio tardias de setembro, porque os nossos meteorologistas já estão enxergando 2 ondas de frio em setembro. Olha só aqui Erechim, tá? Erechim, você vai ter aqui, olha, no dia 11 de setembro, temperatura em torno de 5 graus. Indicando uma onda de frio tardia. E depois, lá para o dia 25, a gente até circulou aqui de vermelho, temperaturas que podem ficar abaixo dos 5 graus, 3 graus, e aí é risco de geada. Então, nesse caso, uma cidade já mostrando, então, no fim de setembro, onda de frio. Aí, se você pegar outra cidade, Tapejara, no Rio Grande do Sul, a gente vê a mesma situação. Temperaturas ali de 5 graus, em 11 de setembro, depois, 25 de setembro, a temperatura despencando lá no sul do Brasil. Por enquanto, a gente não enxerga geadas amplas, por exemplo, e frio muito intenso em Santa Catarina, nem no Paraná. É mais restrito ao Rio Grande do Sul, mas a gente fica de olho, porque a gente sabe que Santa Catarina é um importante estado produtor aqui dos nossos avicultores, e é claro que a gente está de olho na previsão para lá. E sem falar também em Mato Grosso do Sul e São Paulo, que depois daquele frio todo que a gente passou por aqui há 2 semanas, pelo visto, não tem nenhuma onda de frio mais intensa até o fim desta estação. Uma boa semana pra gente. Amanhã estou de volta. Que bom, Pri, porque o pessoal gosta muito dessa sua previsão aí que você faz, especialmente para os nossos telespectadores aqui do Ligados Integrados. E agora, eu quero chamar a sua atenção para um assunto muito sério, que é o uso de antibióticos. Sério porque muito já se discutiu se medicar os animais com os antimicrobianos poderia deixar resíduos na carne. Por outro lado, a gente sabe que, na verdade, o que pode fazer mal é a quantidade excessiva. O uso controlado, certinho, é necessário para, então, aí, controlar algumas doenças que causam sofrimento nos animais e prejuízo para nós, né? Pois é. Mas para que eu faça então o uso de maneira correta e não provoque mais polêmicas, o que devo fazer? Olha, primeiro, chamo o veterinário. Eu já chamei o Dalvan Veit, que é médico veterinário da Zoetis. Dalvan, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia aos amigos que nos assistem. Obrigado por ter vindo de novo, Dalvan. Inclusive, você trouxe para nós aí uns dados bem interessantes de uma pesquisa, né? Vamos colocar na tela para o pessoal de casa ver aí, olha só, uma pesquisa feita com suinocultores. A pergunta era, né? Cumprem o protocolo no uso de antimicrobianos? Aí tem ali, 45%, Dalvan, geralmente. Muito sinceros eles, né? 32% algumas vezes. Aí empataram ali 9%. Raramente e o pior, sempre. Só 9% sempre cumprem o protocolo no uso de antimicrobianos.
Por que será que é difícil cumprir, hein, Dalvan? Então, Pablo, o principal ponto é a questão da disciplina mesmo, né? E tem um outro detalhe que muitos antimicrobianos, muitas vezes, eles são necessários você aplicar 3, 4, 5 doses em sequência para que ele tenha sua ação terapêutica. E ocorre algumas vezes onde o produtor, quando ele aplica a primeira dose ou a segunda dose, ele já percebe uma melhora clínica do animal e o produtor deixa de fazer o tratamento completo. Mas isso é muito perigoso, tanto pelo animal que ele pode voltar a adoecer, quanto também pela questão de indução de resistência das bactérias a esse antimicrobiano. O correto é sempre seguir à risca a indicação do veterinário e seguir à risca a indicação da bula do produto. Pois é, que interessante isso, né? Porque não é como um remédio para dor de cabeça, né, Dalvan? Tomei tô bem, pronto, né? O antibiótico tem uma dose exata para cuidar da doença. Inclusive, tem uma outra pesquisa aí que fala um pouco sobre isso também, como o modo de aplicação, né? Como que eles estão respeitando ou não. Vamos ver aí com o pessoal de casa essa outra pesquisa também feita com suinocultores. É a segunda tela, a produção, com a pesquisa, olha só, desacordos com a recomendação do médico veterinário. Olha só, 47% acabam aplicando, como o Dalvan acabou de dizer, menos injeções. 9% aplicam uma dose menor. 11% às vezes aplicam no animal errado. 22% também ali uma dose maior que a recomendada. 6% mais injeções que o recomendado. Por isso que é bom ter o veterinário por perto, né, Dalvan? Exato. E é um papel muito importante do veterinário, mesmo do técnico extensionista que repassa as orientações do médico veterinário. É um papel muito importante deixar muito clara a orientação para o produtor. Isso é fundamental, né? Agora você veja que nessa pesquisa, Pablo, o grande percentual dos erros mais comuns que o produtor comete está realmente no item menos injeções, né? Ou seja, o antibiótico, como você tem antes, precisa ter feito 5 aplicações consecutivas do tratamento completo. Quando o produtor faz 2 e o animal já melhora, aí ele acaba interrompendo o tratamento. E isso pode ser muito prejudicial. Pois é. E aí, Dalvan, realmente até quando, para não acharem que eu estou exagerando, quando eu aplico menos, isso também acaba causando resistência? Sim. Porque por mais que o produtor, muitas vezes, ele visualize uma melhora clínica do animal, mas aquele quadro infeccioso que estava sendo causado pela bactéria, ele não foi totalmente controlado. Aquela disseminação da bactéria ela não foi totalmente controlada. Então, se você aplica uma dose menor ou menos aplicações do que é o recomendado, muitas vezes aquela bactéria ela não acaba por ser totalmente controlada e ela acaba voltando a causar os seus problemas. E mesmo essas bactérias que acabam se multiplicando depois desse tratamento incompleto, elas já vêm mais resistentes àquele antibiótico que foi administrado. É como se a bactéria, em vez de receber ali algo que a mate, ela recebe só uns anticorpos, assim como se nós recebêssemos uma vacina para a gripe, né? Que a gente recebe praticamente o vírus para ficar mais resistente, né? E assim a bactéria também. Ela acaba desenvolvendo alguns mecanismos, como aquela dose de antibiótico incompleta não foi suficiente para matar ou controlar totalmente aquela bactéria, ela acaba desenvolvendo alguns mecanismos para se defender contra as próximas agressões do antibiótico que ela for sofrer. Tá certo, então. Dalvan, informações muito importantes, legais, viu? Obrigado por trazer para a gente aqui. Um bom trabalho para você. Joia. E deixar uma mensagem para os nossos produtores. Antibióticos é uma ferramenta extremamente importante. O principal é a gente usar sempre a dose certa, no momento certo, e do antibiótico correto. Isso é fundamental. Tá ótimo. Até a próxima. Grande abraço, até mais. Um abraço. E agora nós temos uma novidade aí para você.
Receita de Família é o novo quadro do nosso programa. Vai ser um espaço para mostrar aquele prato saboroso, muito comum, na sua casa. Ele pode ser bem simples ou muito elaborado. Só tem que ser gostoso, hein? Sei lá, sua avó assa um frango de maneira diferente, tem um tempero que só ela faz. A sua mãe faz um bolo também que é imperdível. A minha tem alguns, que quando eu vou lá para Santa Catarina, pronto, pode contar que vai ter mousse de uva e cuca de banana. Então, conta pra gente a receita da sua mãe também. Manda pra cá pro nosso WhatsApp. Pode ser em foto do caderninho de receita dela ou dele, pode ser também em texto ou até um vídeo explicando pra gente como é que faz. E aí a gente vai reproduzindo uma cozinha com o chefe para ver se realmente é bom, hein? Tenho certeza que é. Então aguardo pela sua receita. E o programa de hoje fica por aqui, mas a gente se vê, você sabe, amanhã aqui no Canal Rural. Até mais. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.